Olá, você está ouvindo o podcast Futuro em Foco. Olá a todos que nos acompanham em mais um podcast Futuro em Foco, uma produção da Comissão Técnica de Estratégias e Criação de Valor da ABRAP. Eu me chamo Kalel Rafael Alves, aqui do Sebrae Previdência, e farei a mediação nesse encontro. Hoje nós vamos abordar a Lei 14.803, agora de janeiro de 2024, que permite a alteração do regime de tributação. Na nossa bancada hoje nós temos dois convidados que entendem do assunto, que é um tema extremamente relevante. Nós temos aqui hoje Edmilson Enedino das Chagas, da FUNPRESP-JUD, servidor da carreira do Ministério Público da União, o MPU, desde 1995. Trabalhou em 3 ramos do MPU, MPF, MPT e MPDFT, nas áreas de gestão de pessoas, assessoria jurídica, e é graduado em Ciências Contábeis e Direito, especialista em Direito Público e também em Gestão Executiva de Entidade Fechada de Previdência Complementar. E também, completando aqui a nossa bancada de hoje, o Edevaldo Fernandes da Silva, da FUNCEF, graduado em Economia pela Faculdade de Economia, Finanças e Administração de São Paulo, mestre em Direção e Gestão de Planos de Fundo de Pensão pela Universidade Alcalá, em Madrid, na Espanha, com MBA em Data Science e Analytics pela Universidade de São Paulo, MBA em Banking pela Universidade Mackenzie e de Extensão no curso para reguladores em mercados de capitais pela Bovespa Educacional. Então, vocês entendem, isso é importante aqui na ABRAP, que quando formos falar de algum tema, sempre trazemos pessoas que estão dentro do mercado, que entendem, que estudam sobre o assunto, né? Muito obrigado pela presença de vocês dois. Edmilson, você gostaria de falar um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua experiência nesse mercado? Só queria acrescentar que eu tenho formação em Direito e também em Contabilidade. Isso faz com que eu tenha uma habilidade de analisar todas as consequências tributárias, inclusive a legislação tributária, e especialmente essa alteração promovida na Lei de Opção pelo Regime de Tributação. Legal. Muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite. Edevaldo, fala um pouquinho pra gente sobre a sua carreira, o que você gostaria de destacar. Bom, primeiro agradecer o convite, dizer que as perspectivas que ter sido diretor da Previc, de ter atuado em entidades fechadas na gestão, na organização, nos conselhos, e principalmente por ter apoiado diversas interações dos trabalhadores, me permitem ter uma visão sobre o tema, eu diria assim, mais aguda pela perspectiva do usuário. É uma das grandes defesas que o setor teve e que agora veio como uma conquista. Então, vamos discutir e debater e até mesmo aprofundar aí temas que possam ensejar ao participante uma melhor tomada de decisão. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez vocês terem aceitado o convite. Sejam muito bem-vindos aqui no ABRAP em Foco. Para começar, primeira pergunta, a sanção da Lei Ordinária 14.803, agora de janeiro de 2024, pelo governo federal, trouxe mudanças significativas, né, para os participantes e assistidos aí dos planos de previdência complementar. Agora eles vão poder escolher o regime tributário progressivo, entre o progressivo e o regressivo, no momento da obtenção do seu benefício ou do primeiro resgate da reserva previdenciária. Anteriormente, essa escolha era obrigatória, né? E no ato da adesão ao plano, assim, e era irrevogável. Na visão de vocês, qual seria, né, o maior benefício que a alteração da lei traz? Vamos começar com você, Edevaldo. Bom, eu fico muito feliz com a promulgação da nova lei. Ela vem com um atraso, um lapso temporal muito grande. Já é um pleito do setor há mais de 25 anos. Ela teve uma primeira medida lá quando a Lei 11.503 foi promulgada e que trouxe essa possibilidade da adesão, mas colocou logo na saída. E é muito difícil para um
participante que acabou de entrar na fundação, que acabou de aderir ao plano, tomar uma decisão dessa monta para o resto da vida. Uma decisão que afeta o quanto ela irá pagar de tributos. Então, fico muito esperançoso de que nós possamos apoiar agora cada participante para, sabendo que ele só tomará essa decisão ao final, para que ele possa ser orientado, instruído, qualificado, em alguns casos até mesmo chamado, provocado a se planejar para esse processo. E é de fato uma daquelas conquistas que teve ali o apoio de todos. Na FUNCEF, nós participamos diretamente na discussão com o Legislativo, buscando ensejar essa vontade dos participantes, essa necessidade de trazer uma maior qualidade para a tomada de decisão do participante, e em vários dos momentos do trâmite desse processo estivemos discutindo, debatendo. E ficamos também esperançosos de agora fazer esse mesmo trâmite de interagir, discutir com os nossos participantes. Acho que é uma oportunidade que se abre para todo o setor. Gostaria de complementar, Edmilson? Assim, quando a gente pensa no maior benefício da alteração, com certeza é a flexibilidade, né? A pessoa tem a opção de escolher o regime de tributação até o momento da aposentadoria ou até o momento do primeiro resgate. Só que mais do que isso, eu acho que o grande objetivo é fazer com que a pessoa consiga analisar o cenário que ela vive no momento da obtenção do benefício. Isso era praticamente impossível fazer quando você assume um cargo ou um emprego aos 20 anos de idade, você já saber qual que é o cenário que você vai ter daqui a 20, 30 anos, quando você for se aposentar, tanto eventualmente por uma invalidez ou até mesmo aposentadoria voluntária. Então, para que a opção seja bem sucedida, eu preciso saber a situação que eu vivo. E essa situação eu só vou saber exatamente naquele momento. E mais, quando a gente, eu estava até comentando um pouco antes de começar, que a lei disse a partir do primeiro resgate. Só que no texto original não era do primeiro resgate, era do resgate. Isso significava que a opção seria sempre feita no fim. Só que com essa colocação do primeiro resgate, o participante também vai ter que analisar. Se ele eventualmente quiser fazer algum resgate, ele vai também ter que pensar na opção do regime de tributação. Sim. Coisa que a gente não precisava pensar, né? Porque já estava. A minha opção foi feita nisso. Então o resgate se fazia, não precisava se pensar nisso. Agora, a gente precisa pensar nisso na hora do resgate e também no eventual empréstimo. Se houver a necessidade de sair da fundação e houver a necessidade de uma quitação desse empréstimo, já se entendeu que se trata também de um resgate, e aí também vai ter que fazer essa opção. Ou seja, no momento intermediário também a pessoa vai ter que analisar a sua situação para a tomada de decisão. De todo modo, a maior benefício foi a flexibilidade de você conseguir analisar esse momento. Eu gostaria de colocar assim que um outro benefício que eu acho que essa lei traz além da flexibilidade, o tempo a nosso favor. Porque você pensa, uma pessoa que entra com 20 anos de idade, igual você citou, num fundo de pensão ou numa empresa, vai fazer o plano de previdência dela, muitas vezes falta maturidade para fazer essa análise financeira a longo prazo. E aí como é que fica? Nós vemos muito casos de pessoas aqui, pelo menos no Sebrae Previdência, onde o participante escolheu por um regime de tributação, porque tinha um pensamento lá naquela época, quando chegou na hora de se aposentar, falou, poxa, mas se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje, então esse é um outro ponto que eu acho que devemos colocar aí na lista de benefícios que a lei traz, né? Que essa alteração. Cenários mudam. Cenários mudam. Por mais que você tivesse planejado, projetado aos 20 anos, pode ser que você seja cometido, por exemplo, de uma doença que você não estava esperando. Então, com uma doença, a opção ela pode ser diferente. Verdade. O ponto ganha tempo, mas essa possibilidade ela vai fazer com que as pessoas possam ter uma aposentadoria ainda melhor, uma qualidade de vida melhor. Ótimo. Essa sua fala da maturidade, Léo, ela traz uma chamada para o planejamento previdenciário. Sim. Pense que nós, de um modo geral, não somos educados no cotidiano para a tomada de decisão para a aposentadoria. Na escola, na faculdade, na vida laboral, nós somos ensinados ao trabalho. E, por essa perspectiva, ela abre uma oportunidade rica que,
permite a pessoa, obviamente, evidenciar os fatos, as ocorrências que vão marcar sua jornada laboral, vão permitir ainda, até mesmo que decisões hoje muito tomadas por ou uma raiva ou uma vontade pontual e a falta de planejamento afetando isso. Quando a gente pensa nisso, duas possibilidades se abrem. Uma delas é, de um lado, para que a pessoa comece a organizar os seus processos, porque não há uma única melhor decisão. Ela vai depender da renda, das características de contribuição, vai depender ainda até mesmo da opção ou não por um resgate. Quando pensamos nisso, a gente alonga essa oportunidade com o tempo. E para as fundações vai talvez uma provocação. Não basta agora a gente simplesmente colocar simuladores. A gente vai precisar mudar o mapa mental das pessoas, chamando-as a serem mais previdentes. E juntos, as entidades e os participantes, tendo ainda agora uma chance de evitar perdas desnecessárias, mas também evitar que a medida inicial de tomada de decisão, seja pela tenra-idade, seja pelo calor de uma obrigação num prazo de 30 dias que nos era dado, colocando essa questão da educação previdenciária. Então, dado isso, vai ser muito importante que a gente crie elementos que provoquem o participante de tempos em tempos. Não adianta deixar o Kalel lá 20 anos contribuindo e não discutir mais o tema com ele. Kalel entrou com uma renda, obviamente, quando entra-se no mercado de trabalho com menores rendas, mas ele vai evoluir, ele vai ter oportunidades. E, da mesma maneira, Kalel vai ter situações que são tão particulares dele que podem tornar que ou a regressiva ou o modelo progressivo, dada o conhecimento que ele vem adquirir, seja o diferencial. Então, temos agora que apostar na educação. Esse vai ser o diferencial que vamos entregar. E a parte da educação, ela traz um desafio, né? Porque esse elemento provocativo, ele precisa se adequar às gerações. E aí eu acho que seria um tema até para outro episódio, mas existe um estudo da faculdade de Oxford, da Universidade de Oxford, que diz que as gerações elas mudavam, elas alteravam a cada 20 anos. Depois passou-se para 15, 10 e hoje, a cada 5 anos, nasce uma nova geração. Esse é o estudo feito. Então, a maneira como nós educávamos há 20 anos atrás não é a mesma que a gente educa hoje. E é meio assustador pensar que daqui a 5 anos a forma de educar ela vai ter que mudar porque a geração mudou. E quando a gente traz esse pensamento e este desafio, o elemento provocativo que o senhor citou, ele se torna, além de essencial, um pouco complicado de se trabalhar. Então fica aí para um próximo episódio a gente discutir os conflitos geracionais e os fundos de pensão, né? Fica a dica aí. Bom, como segunda pergunta, eu gostaria de colocar um ponto que os senhores já citaram aqui, que uma das coisas importantes, né, dessa nova lei é que ela manteve o caráter irrevogável após a decisão. Isso está sendo bem compreendido dentro dos fundos de pensão? Agora eu queria começar com você. Na realidade, o caráter irrevogável, ele já era bem compreendido, porque isso a gente já vivia o caráter irrevogável dessa decisão. Agora, a questão é se os novos participantes vão entender isso de uma forma tranquila, porque a decisão irrevogável é sempre da opção do regime regressivo. Fez a opção do regime regressivo, não tem mais o que fazer, ela é definitivamente irrevogável. Sendo que a lei ela deu uma opção para quem já era regressivo antes da lei, esse tem uma opção para voltar para o progressivo. A lei está dizendo isso. Só que, só para esse caso. Agora, todos os novos, se fez a opção, ela é definitiva com relação ao regressivo. A questão é se essa irrevogabilidade ela vai se aplicar para quem eventualmente fizer um resgate no progressivo. Porque você pode entender simplesmente aquele... Eu não estou dizendo que é assim, eu estou dizendo que a pessoa pode entender assim, que aquela opção é para aquele pedaço daquele recurso que ele está resgatando, e não para todo o saldo. Sim. Então ele vai com certeza querer brigar para dizer, não, eu fiz uma opção só por esse saldo. Sendo que a opção do regressivo, de novo,
ela é irretratável e ela alcança tudo, porque você faz uma opção da sua reserva inteira. E nesse caso, não. Você faz por ocasião do primeiro resgate. Então, vou resgatar 10 mil. Então, eu fiz essa opção aqui dos 10 mil. Afeta? Então, isso é uma das outras dúvidas que se tem sobre o tema. E eu, particularmente, entendo o seguinte, é que a vontade do legislador, a vontade colocada no projeto original, é que essa opção fosse realizada no fim, no momento do resgate, tanto que não tinha primeiro resgate na redação original, ou da concessão do benefício, ou seja, lá no fim, quando eu tenho realmente, eu vou pegar meu saldo inteiro, ou vou pegar aquele valor para transformar em benefício, nesse momento eu tenho condições de avaliar o cenário e tomar uma melhor decisão. Para mim, com todas as vênias, não tem sentido que essa opção realizada no resgate afete todo o saldo. Minha opinião, tá bom? Mas o que a norma disse é que, feita a opção, não pode fazer de novo. Ela se torna irrevogável e irretratável. E como se tem a Receita Federal, que no final das contas ela vai como intérprete administrativo da norma, eles poderão nos orientar melhor sobre o tema. Edmilson, você acha, complementando a sua resposta, Sim. que a comunicação com os participantes nesse ponto precisa de alguma alteração, ou o que tem sido feito hoje em dia pelos fundos de pensão deixa claro o ponto que você colocou? Na realidade, hoje nós estamos aguardando, né, como foi orientado, que se vai ter um esclarecimento, porque a norma tributária, e nesse caso não é diferente, ela teve aplicação imediata. Então era para a gente já ter essas respostas, a gente já devia estar aplicando para o caso concreto. Chegou alguém com um caso concreto, a gente tem que aplicar. A questão é que quando não se tem a clareza suficiente na norma, a Receita tem que ser consultada, né, para que ela faça um esclarecimento. Mas quando se tem uma clareza necessária, se aplica normalmente, porque esse é o objetivo da norma tributária. Ela entra no mundo jurídico para todo mundo fazer, e ela vai direto, ela fala direto com quem? Com o indivíduo que tem que aplicar aquela norma. Eu leio a norma e entendo, então aqui eu tenho isenção, aqui eu não tenho isenção, aqui eu faço desse jeito, aqui eu faço desse jeito. Então, as entidades precisam orientar os participantes, inclusive, se for o caso, de aguardar um pouco até que haja um esclarecimento pela Receita Federal de alguma dúvida que se tem mais específica. E isso, eu estou falando isso, mas isso também nós aplicamos na própria Funpresp-Jude, porque com relação a se os inativos, os assistidos, teriam direito à opção, nós sobrestamos até que houvesse uma resposta da Receita para que nós apliquemos a norma da melhor forma possível. Existe uma dúvida? Existe uma dúvida. Tem orientação da gente aguardar, nós estamos aguardando. Gostaria de complementar, Evaldo? Bom, a questão de ser irrevogável, eu acho que ela está dada. Dificilmente as pessoas têm dúvidas sobre isso. A compreensão delas, não do irrevogável, mas dada a lei a partir de agora, janeiro de 2024, uma decisão que eu já tenha tomado, ou seja, eu já como aposentadoria, passou a ser sim aí um questionamento. Nós, na FUNCEF, tomamos uma medida. Nós tínhamos a lei saindo comecinho de janeiro e uma obrigação, pagar a primeira folha para requerimentos já no dia 20 de janeiro. Nós criamos um corpo de trabalho, juntamos as nossas gerências, coordenações e todos mobilizamos, mapeamos todos os casos para apoiar o participante, dado que era irrevogável, que ele tomada a decisão ou com ela já inscrita no plano, se simplesmente adotássemos aquela, iria afetar a vida. E aí, desde contatar todos os que estariam entrando em aposentadoria ou em pensão, ou executando um resgate, possibilitar num rápido espaço de tempo simulações que permitissem ele comparar, ver os impactos financeiros na sua tributação, e entendemos sim que a comunicação, que a interação, mas mais do que isso, que o relacionamento com o participante será fundamental. É um conjunto vasto de tomada de decisões que, infelizmente, nós temos relegado.
pouquíssimos de nós pode falar que fez escolhas tributárias ao longo da vida. Na maioria das vezes, era uma tributação direta na fonte, muitas vezes era uma tributação exclusiva, no caso dos fundos de investimentos. E quando nós fomos chamados a tomar, as pessoas, primeiro impacto é se assustar. Opa, tenho 2 regimes, agora eu posso escolher o que me leva a um ou outro. Ah, não, eu quero o mais barato. Depende. Sim, depende. Não tem resposta absoluta. E também, dado isso, a gente entendeu que vamos ser não conservadores, mas vamos ser o mais guardiões do dever fiduciário para com o nosso participante. A nossa informação tem que ser aquela que não o coloque em risco de ir para a malha. Todos vocês devem lembrar situações em que a malha fina da Receita pegou pessoas que forneciam informações e elas contraditavam com registros ou dados. Ainda mais agora com a social, financeira, com um conjunto de informações que a Receita tem de cada um dos nossos participantes, de cada uma das suas transações, isso afeta. Então, a gente foi, nesse dever fiduciário, atores ativos. Nós entendemos que não adiantava querermos colocar pretensões nossas ou dos participantes. Nós deveríamos fazer uma leitura que fosse aquela que desse maior segurança e possibilitasse aos participantes terem, na medida da possibilidade, o melhor esclarecimento. Isso posto, a gente trabalhou com essa certeza de que esse primeiro saque ou a data do requerimento, nós trabalhamos que, independente da pessoa fazer escolhas 1, 2, 5, 10, até a data que ele venha de fato fazer o pedido do benefício ou ter um resgate, ele poderá alterá-la tranquilamente. Essa irrevogabilidade se dá por esse ato, esse fato gerador. Então dá uma brecha, dá uma liberdade e nós teremos que ser atuantes para que essa informação lá na data alcance o participante. Kalel, agora você veio aqui, fez o requerimento, agora é a hora de você exercer a sua escolha. Está cientificado, tem todos os elementos para a sua tomada de decisão e também estamos provendo a lógica de termos um simulador que dê ao menos estimativas mais precisas. Então, nesse primeiro momento, a comunicação e a interação com o participante fizeram e farão a diferença. E ficamos muito felizes, a equipe lá nossa do relacionamento, a nossa coordenação de relacionamento com os participantes foram muito ativas no contato direto, telefônico imediato, e em questão de 7 dias, em média, todos estavam cientificados e fizeram boas escolhas. Nossa, ótimo. E, Edivaldo, afastado aí o fator tempo, né? Ou seja, que não é mais necessário que o participante faça a sua escolha pelo regime em 30 dias, qual é o papel das entidades no esclarecimento dessa mudança para os participantes? Dado que a gente já entrou no assunto comunicação. Perfeito. Temos que ser ativos. Eu sempre imagino que a melhor maneira de comunicar é ouvindo. A gente deveria fazer uma escuta ativa. A área do relacionamento com o participante na fundação tem nos trazido todas as demandas. Então, é como se fosse CRM automático. Temos, sim, instrumentos, sistemas de CRM, mas o contato direto com a área vem sistematicamente trazendo as principais perguntas, demandas, questões. Colocamos o time para discutir o tema, multidiversificado em termos de conhecimento, de áreas de atuação, mas principalmente de mensuração dos impactos. E também pensar agora que essa comunicação ativa ela tem que ser também tempestiva. Não adianta eu fornecer uma informação após a tomada de decisão ou após o fato gerador, que seria esse primeiro resgate ou benefício. Temos ainda um desafio. Como é um tema que as pessoas pouco são afetas, é muito importante que a gente também leve de maneira mais leve. A gente precisa trazer, ora, um caso prático para a pessoa parar e refletir. A gente tem que trazer elementos que mostrem para as pessoas, inclusive, evoluções naturais. Estava falando das gerações, né? Agora para a semana do Dia das Mulheres, nós fizemos um levantamento. Na FUNCEF, nós só não temos, em termos de ativos, a geração grandiosa, que seria aquela lá do início da década de 20. Mas temos baby boomers que ainda temos como ativos. Ainda ativos. Temos
uma parcela significativa da geração X, ou seja, para cada uma delas, essas decisões, muitas vezes elas têm um tamanho de qualidade. E mais ainda, pela perspectiva de como elas veem a aposentadoria. Para algumas é algo assim, totalmente vinculado a um benefício vitalício. Para outros, essa possibilidade de um resgate, de um saque, de tirar uma proporção, ou até de resgatar e exercer o direito sobre toda a sua renda, vai ter necessidades distintas. Então, não adianta também a gente ter um padrão único de informação. Mulheres e homens têm comportamentos previdenciários, financeiros e tributários distintos. Sim. E discutir com esses grupamentos, dada a questão de gênero, a questão das gerações, a questão da renda, a questão do nível de conhecimento, vai ser importante. Então, não tem uma mesma resposta se eu deixar ela totalmente no juridiquês ou no economês, eu travei a decisão dele. Então, a gente vai precisar também buscar essas oportunidades de diálogo distintos. Então, a escutativa e essa possibilidade de, embora com uma única informação, fazer com que ela alcance vários usuários vai ser muito importante. Sim, entra a questão de valores aí também, né? Os valores mudam de geração para geração. Você gostaria de complementar, Edmilson? Eu acho que o nosso grande desafio é trazer tranquilidade para as pessoas. Em que sentido? Quando nós tínhamos uma regra fechada de que era até o último dia do mês subsequente à inscrição, à adesão, muita gente, na hora que saiu a norma, já quis fazer a opção. Não, depois se a norma mudar amanhã eu vou perder minha opção. Tivemos casos aqui. Aí você tem que falar assim, calma, muita calma nessa hora, tranquilidade. Porque toda norma, em regra, né? Não vamos dizer todo é muito, né? Tudo é muito. Mas em regra, as normas, até para preservar um princípio da segurança jurídica, da não surpresa, ela dá uma transição. Tanto que ela criou uma transição para quem estava no regime regressivo, eventualmente mudar para o regime progressivo. Então, se essa norma hoje vigente te dá uma opção até um determinado momento, por óbvio, se você não exerceu nenhuma opção ainda, não pode simplesmente ela falar assim, não tem mais opção. Não tem sentido ela falar isso. Na realidade, a norma vai, até porque só se fosse uma medida provisória que cortasse imediatamente, mas mesmo numa medida provisória, por conta desses princípios, essa alteração vai ter que dar algum prazo para aqueles que já estão no sistema. Então, a gente pode ficar tranquilo se não fez a opção que a norma hoje permite e ela não vai acabar assim, acabou, já era. Não é assim que as coisas funcionam. Então, a pessoa tem que entender isso e, ao entender, ela vai ficar mais tranquila. E um outro fator que é importante é que, na regra, na situação anterior, quando passava o último dia do mês subsequente, a pessoa ficava no regressivo ou no progressivo definitivamente. E sempre havia um fantasma. Qual o fantasma? Será que eu fiz a opção correta? Sim. Então você vai deixar a pessoa com esse fantasma durante 10, 15, 20, 30 anos e hoje não tem necessidade nenhuma. Então você não precisa fazer a opção. Se resguarda o direito porque a lei autoriza. Então vamos ficar tranquilos e mais. No momento futuro é que nós vamos ter mais experiência, mais tarimba, mais conhecimento da nossa realidade para tomar da decisão melhor, para tomar uma melhor decisão. E hoje, e olha que eu falo por mim mesmo, hoje a minha opção seria uma, mas daqui a 5 anos, dependendo do que acontecer, vai ser outra. Agora que eu estou falando, uma decisão que é até próxima, sendo que a maioria dos colegas não vão ter essa opção, não é que não vão ter essa opção, vão ter essa opção, mas está muito longe. Então, tranquiliza, posso fazer até lá? Pode, a lei autoriza. Então, toca o barco. E mais, as entidades, da mesma forma que estão dando essa orientação agora, se houver alguma mudança, também vão chamar os participantes para orientá-los no próxima alteração que vier. Então, acho que o nosso grande desafio é isso, deixar as pessoas tranquilas, tanto se quiser. Inclusive, é muito interessante, só ressaltando o que foi colocado, quando se faz... Porque como a lei fala que a opção é até, não quer dizer que se é até a concessão do benefício, todas as que eu fiz aqui, eu posso fazer em tese de novo, nessa compreensão. Porque se é até,
um momento, então, hoje vai conceder o benefício, então até hoje eu posso optar. E as que você fez antes? Desconsidero. É uma forma de ver? É uma forma de ver. Porque a lei não está falando, você vai falar, se ela dissesse no momento X, beleza, mas onde que é no momento X? É até aqui. Então, eu acho que as entidades, elas precisam e já estão fazendo essa orientação para os participantes previamente, ativamente, escutando, não é, para que seja realizada a melhor opção, não só para o presente, mas também para todo o período de recebimento do benefício previdenciário. As entidades fechadas, né? Nós temos, assim, esse papel de promover o bem-estar financeiro. E aí, quando eu penso em bem-estar financeiro, envolve uma série de questões. Não dá para enxugar numa questão só. Então, como que essa mudança se encaixa na premissa do bem-estar, de promover o bem-estar financeiro, Edmilson? De novo, eu acho que a tranquilidade, porque enquanto participante, eu sou participante de plano de previdência, no momento em que eu fiz minha inscrição, eu tinha que fazer a opção. Fiz a minha opção, na época, pelo regime regressivo. Porque ia ficar, como já estou há mais de 10 anos com meus recursos na Previdência, vou ficar mais ainda uns 8 anos, pelo menos. Então, eu já tinha um horizonte de 18 anos. Então, o meu regime, considerando esse cenário, era o regressivo. Só que agora eu tenho uma possibilidade também de, no momento da aposentadoria, optar pelo progressivo. Então, eu estou no melhor dos mundos. Eu posso manter o regressivo, eu posso ir para o progressivo. Então, essa tranquilidade para mim faz com que eu me sinta bem. Isso vai ajudar no meu presente só por conta dessa tranquilidade, porque o efeito é a partir do resgate ou do benefício. Porque durante a minha fase, que a gente chama de fase de acumulação, a gente vai ter os efeitos do abatimento do imposto de renda, até aqueles 12%. Mas o efeito da alteração é só no momento do resgate ou do benefício. E lá eu vou ter condições de tomar minha decisão com a participação ativa das entidades, como foi colocado. Na Funpresp Jude, nós estamos já em processo de criação do que a gente vai chamar de assessoria previdenciária, que várias entidades já têm. Mas só para colocar no tempo, hoje nós temos menos de 20 participantes assistidos. Na verdade, participantes assistidos a gente tem menos de 5. E temos também pensão menos de 10. Então, assim, ainda não temos aquela demanda, mas nós já estamos fazendo isso no momento do resgate. Por exemplo, quando um participante pede o resgate, nós estamos colocando para ele as duas opções. O valor que seria no regressivo e o valor que seria no progressivo, para que ele possa auxiliá-lo na tomada de decisão. Eu acho que esse é o apoio que as entidades devem fazer para que os participantes sintam esse bem-estar no presente. E para isso a gente tem que, por óbvio, tirar toda dúvida e esclarecer da forma mais ampla possível para dar segurança para eles. Você gostaria de complementar, Edevaldo? Não, esse é um tema relevante, assim, exponencialmente falando. Nós pensamos, e até o nosso propósito na FUNCEF tem sido apoiar de maneira ativa a qualidade de vida do participante. Entender que um dos componentes para essa qualidade de vida é o bem-estar financeiro, é a proteção e a certeza que dá a ele qualidade para, inclusive, percorrer os outros domínios. A gente entende que o recurso previdenciário que apoia a vida dele vai apoiar 25, 30 anos futuros nesse ciclo de aposentado. A gente tem discutido muito aspectos que são de psicologia comportamental, de chamadas que ensejem a esses participantes aproveitarem os elementos de tomada de decisão para que eles cresçam nesse propósito, porque qualidade de vida e bem-estar financeiro, por mais que nós possamos apoiar, e hoje o benefício previdenciário médio que nós pagamos é de 8.700, comparado a um INSS médio desses empregados da Caixa em torno de 4.900, está falando que a gente dá um conforto financeiro significativo, ou retribui esse esforço que os participantes tiveram de formar essa reserva.
Agora, para que isso ocorra, a pessoa ela também tem que se sentir satisfeita com a opção. Então, informação adequada, clara, transparente, uma informação direta de que não tem escolha padrão, comum, não tem o nosso participante médio, porque cada um, de acordo com suas questões que afetam a tributação, terão que tomar decisões. Percorrer ainda aquele ensinamento que é básico. A gente tem sido muitas vezes questionado por questões tão básicas que vão até antes mesmo dessa situação. Pessoas que querem saber se podem aderir ao novo regime, que são de planos de benefício definido, que não pode. Então, a gente tem deixado, primeiro, muito claro, o objeto, o público-alvo são participantes de planos de contribuição definida e contribuição variável. Na FUNCEF temos 2. A esses ainda, não aqueles que já optaram ou que já estão aposentados ou já pensionistas. Aqueles que estão ativos e que irão tomar a decisão ou que, em alguma situação, têm o resgate, e aqueles que, pensionistas ou dependentes dos empregados ativos que venham a falecer, tenham que tomar a decisão por conta de estarem recebendo um benefício de pensão. Com isso, a gente está vendo que a capacidade das entidades de percorrer o tema é ampla e ela pode aproveitar o tempo que o Edmilson bem dimensionou para ir provendo qualidade, temporalidade e redundância. Então, ora na comunicação, ora no nosso site, ora na interação com os nossos canais de atendimento, todos eles reverberando essa mesma provocação. E também vamos ter que aproveitar muito as entidades representativas dos trabalhadores, sindicatos, associações. No nosso caso, a gente tem as APSEFs, que são as associações de pessoal da Caixa, a FENAI, os corpos de associação de gerentes, de grupos diversos, para que todos eles também possam ir instruindo. E, em conjunto, todos esses atores mais a Fundação, mas sabendo que a Fundação tem por obrigação. As entidades, elas vão prover com qualidade, vão alcançar os seus associados, mas a FUNCEF tem que ser norteadora. Então, inclusive, formar, qualificar, treinar essas associações é parte do nosso objeto. Falando assim de treinamento, comunicação, de relacionamento com os nossos participantes, queria trazer um ponto aqui específico. Já é possível excluir a pergunta sobre o regime de tributação no momento da adesão? Ou as entidades devem continuar aí fazendo esse trabalho de comunicação aos novos participantes para que eles entendam as alterações e as opções dele, ainda que ele vai escolher, que ele possa escolher só na hora de requerer o benefício? Na FUNCEF, nós optamos, como falamos, por trabalhar muito com essa figura da fidúcia e evitar o menor risco ao nosso participante. Então, estamos informando que não caberia aos já aposentados essa situação. A gente tem dito, esclarecido, que qualquer posição que venha, ela deverá vir por conta da Receita, dos posicionamentos que estão sendo buscados junto aos órgãos de regulação e até mesmo o órgão tributador, para que possa haver segurança. Dado isso, eu acho que a informação ela tem que ser sempre numa linha direta. Há na lei um impositivo que é normativo. Ele fala que é no ato do primeiro resgate ou diretamente no requerimento do benefício. Então, para nós, esse passa a ser um ponto que a FUNCEF, até que haja qualquer outra situação, irá trabalhar buscando preservar a condição de garantia de não ter um risco tributário para o nosso participante. Gostaria de complementar, Edmilson? Sim, no caso da FUNPRESP Jude, a nossa opção foi deixar no formulário de inscrição só o registro da possibilidade de opção do regime de tributação. Porque se nós não falarmos nada para o participante que está entrando, ele não vai nem saber que tem que um dia optar. Então a gente dá a notícia que existe a possibilidade, mas a gente diz o momento, que ele não dá opção no formulário. No formulário a gente só diz que ele tem direito a optar. Dá informação. Só a informação.
Então está dizendo lá que ele pode optar pelo regime de tributação até o momento do primeiro resgate, e se ele quiser fazer isso, a gente tem formulário próprio que fica disponível também no portal, no site da Funpresp e Jude. Então, é orientativo, e a gente entende que pode sim, pode até retirar. Se quiser falar isso em outro lugar e tirar do formulário, também é possível. Só que como no nosso caso nós temos, o nosso atendimento é de nível nacional, então é importante que o participante, na hora que pegue o documento, que ele vai ler o documento, tenha pelo menos essa, no nosso caso a gente entendeu, adequado. Mas eu entendo que é possível tirar e nós tiramos a opção, porque realmente não tem opção, mas tem a informação. E assim, isso nós precisamos partir da premissa de que todos vão ler o documento, né? E aí, quando a gente pega situações de pessoas que não leem, né, e que passa batido, aí entra os outros ramos da comunicação, os outros braços, para deixar essa orientação. Eu concordo 100%. E pegando um outro público, a gente está falando de quem está entrando, de quem está contribuindo e quem já se aposentou, quem já é assistido pelo plano, né? Em relação aos assistidos, já foi definido se a lei será aplicada a esse público? Como é que está essa questão, Edmilson? Eu participei de um evento e eu falei exatamente sobre esse ponto. Qual que é o que é importante? Como eu já disse, a norma tributária ela tem eficácia imediata. Sendo de eficácia imediata, quando algum participante ou algum assistido chega na entidade e faz um requerimento, a gente tem que dar uma resposta. Porque ele está dizendo que tem um direito e a gente tem que dizer se ele tem ou não tem esse direito. Porque se ele tiver esse direito, aplica imediatamente. Um exemplo claro, eu tenho hoje a minha opção pelo regime regressivo. Antes da norma, se eu quiser hoje fazer a opção pelo regime progressivo, a lei me autorizou. Eu faço o requerimento, entrego, está feito. Agora, se um assistido chegar e entregar o requerimento dele de alteração do regime regressivo para o progressivo, a entidade vai ou não realizar essa alteração? Aí o que acontece? Para responder isso, vai ser encaminhado esse requerimento para a área jurídica da entidade, que vai fazer uma análise. E qual que é o ponto? É que a lei ela não deixou, na visão de muitos, essa regra clara. Ela simplesmente, apesar de ter dito expressamente o termo assistido, está descrito isso, e essa opção é o parágrafo 8º do artigo 6º, ela diz no texto: poderão os assistidos, os beneficiários ou seus representantes legais fazê-lo. Dizendo que a lei está dizendo que tem essa opção, só que não se... a questão é que se nesse assistido inclui-se aqueles que já estavam em gozo de benefício. Se a gente pegar o conceito dado pela Lei Complementar 109, a Lei Complementar 109 fala que assistido é o participante ou seu beneficiário em gozo de benefício. Então, quando eu olho para a norma Lei Complementar 109 e o texto da 14.803, parece que tem o direito. Só que no direito tributário, e como é um direito que vai afetar o resto da vida da pessoa, o ideal é que a gente tenha a maior segurança possível para aplicar esse dispositivo. E essa segurança definitiva não se tem nesse momento. Por isso que as entidades estão aguardando, né, como foi colocado, estão aguardando um esclarecimento, tanto eventualmente da ABRAP, ou até mesmo da própria Receita, para orientar definitivamente o que deve ser feito. E existe uma urgência nessa definição, porque as pessoas, como foi de janeiro, então já passou janeiro, já passou fevereiro, já está em março, então há uma necessidade de uma resposta para que essas pessoas possam exercer ou não esse direito. Se não tem o direito, tranquilo, mas se tem o direito, elas devem exercer. E também é um direito do cidadão ter o seu direito analisado e respondido. O aguardo pode ser feito? Pode. Pode ser sobrestado? Pode. Mas também tem que ser por um tempo razoável. Então, ainda não está definido, respondendo objetivamente a pergunta, não está ainda definido se vai se aplicar essa opção para os assistidos.
Então, e essa é a orientação que a gente tem dado. A gente também estamos na FUNPRESJUDE aguardando uma definição. Edevaldo, como é que está lá na FUNSESP essa questão? Bom, mesma lógica, a gente sempre tem uma medida que é buscar a proteção e a qualidade do nosso participante. Até o momento, a nossa posição é que aqueles já aposentados e já pensionistas que já recebem ou estão em gozo de benefício não podem fazê-lo até que tenhamos uma medida que possa vir do órgão regulador ou do tributador determinando essa oportunidade. A gente está seguindo a dimensão que, embora a palavra assistido, ela não tem o condão, porque na própria lei ela trata até o momento da obtenção do benefício ou da requisição do primeiro resgate, e feita, obviamente, após a publicação da lei. Então, para esse grupo, a gente pede calma, ao mesmo tempo que se mantenham diligentes. É importante que a população se manifeste e tenha, até pela figura do direito, a possibilidade de debater essa condição. E, obviamente, assim que isso for tratado ou posicionado, dará a ele a condição de poder usufruir a partir dessa situação. Então, numa perda, ele pode, posteriormente, por conta de uma decisão que venha a lhe conceder esse direito, poder exercê-lo, mas, por hora, preventivamente, como uma medida que visa preservar para que o nosso participante não vá a uma malha fina, não fique sobrestado na receita, essa condição de não é possível a ele exercer essa opção. Ele já a teria feito. E mais ainda no caso daqueles que já foram tributados e estão sendo tributados sobre uma regra. Não caberia ali esse retorno ou essa troca da forma pela qual está sendo tributado. Mas abertos a, no entendimento dos órgãos que venham a se manifestar, a gente fechar uma posição que seja comum e que traga, preserve, melhor dizendo, o direito de cada um dos participantes. Quando discutimos esses temas aqui no ABRAP em Foco, eu sempre fico com aquela sensação de mas falta tanta coisa para a gente falar sobre o assunto, mas infelizmente nosso tempo é curto, né? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez por vocês terem aceitado gentilmente o convite para debater esse assunto de extrema relevância. Tenho certeza que esse é só o primeiro debate, muitos outros sobre esse assunto certamente vão ocorrer. E para você que nos escuta, eu quero agradecer a sua audiência. Gostaria também de deixar aqui o canal aberto para mandarem aí suas dúvidas, comentarem aqui no post, onde está sendo veiculado esse programa. Muito obrigado. Eu gostaria de deixar aqui o espaço para vocês colocarem mais alguma coisa, se vocês quiserem fazer algum agradecimento. Edmilson, vamos começar com você? Com certeza, agradecer o convite e mais ainda a oportunidade do debate. Eu acho que a evolução das interpretações das normas, ela parte exatamente desses momentos onde nós colocamos as nossas opiniões, que muitas vezes podem até não ser a vencedora, podem não prevalecer, mas nós precisamos esses momentos de debate até para que nós possamos ter um esclarecimento interno, e esse esclarecimento sempre me leva a pensar que nós vamos ficar mais tranquilos. Eu acho que do jeito que a vida já é agitada, tudo que a gente puder fazer para ficar mais tranquilo, melhor. Então, quando a gente consegue entender uma norma, consegue entender o objetivo dela, que o objetivo dela foi flexibilizar, foi trazer uma nova oportunidade, então eu vou descansar e no final tomar a minha ou a nossa melhor decisão. Então, agradeço muito pela oportunidade e fiquem bem. Edevaldo, qual é a sua mensagem final? Bom, eu queria dizer que o futuro está em foco, né? E que desde já parabenizar aí a comissão. É muito importante esse debate, como o Edmilson mencionou, ele nos propicia aprendizados, trocas e até mesmo mudanças de opinião. Acho que nós temos 3 grandes temas que vão nos ensejar. Eu sempre olho o copo cheio e sempre olho com a oportunidade dele se encher.
Nós temos agora a nova tributação, uma demanda de 30 anos. A gente tem agora a opção de inscrição automática, que é uma questão já de psicologia do comportamento. Algumas pessoas até vão discutir pelo aspecto do direito e da constitucionalidade ou não, mas eu vou discutir pelo aspecto de protetivo. Ele é um baita instrumento que vai potencializar escolhas das pessoas. E queria tanto saudar como também provocar a todas as mulheres participantes do plano. Estamos chegando nessa semana, no Dia das Mulheres, e era muito importante que nós discutíssemos a importância da previdência para o futuro das mulheres. Cada vez mais decisões que serão tomadas agora, nesse instante, poderão nortear qualidade de vida e bem-estar financeiro e, dadas as características diferentes de homens e mulheres, é importante que o nosso setor venha a ter um diálogo muito assertivo para esse público. E, desde já, acho que esse é um debate que relacionamento, que comunicação, que interação vai propor e está digamos assim, como um dos grandes desafios que nós temos. Desde já, muito obrigado e gratidão por estar aqui. Edmilson, Edevaldo, mais uma vez, muito obrigado. E para você que nos acompanha, mantenha o Futuro em Foco. Este podcast é uma produção da Comissão Técnica de Estratégias e Criação de Valor Centro-Norte da ABRAP, composta por representantes das entidades BRB Previdência, Ceres, Cibrius, EQTPrev, FACEB, FUNCEF, Fundiágua, FUNPRESP-ESE, FUNPRESP-JUDE, Postales, Polprev, Prevnorte, Previsan, Sebrae Previdência, Serpros, Sistel e Viva Previdência.